Fala, meu povo, chegamos com aquela alegria de sempre e primeiramente pedindo para todo mundo, se possível, se inscrever aí em nosso canal. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais o nosso canal vai sendo disseminado aí. Um canal do bem, um canal que fala de história, fala de geografia, fala de atualidades. Então são coisas que devem chegar ao máximo de pessoas possível. Agradecendo também o Cotemi, que está aí, ó, né, vestindo a camisa. É o colégio onde eu trabalho há 15 anos e é o grande parceiro aqui do nosso canal. E tem tudo a ver com o assunto que nós vamos abordar aqui em 2 vídeos, porque é um assunto muito extenso. Nós vamos falar das revoluções industriais, que são 4. Nós estamos vivendo, neste momento, a 4ª revolução, que vai ficar para o próximo vídeo, 3º e 4º. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar das 2 primeiras revoluções, extremamente importantes. O que é uma revolução industrial? É um salto de tecnologia. A verdade é essa. Às vezes o aluno fica estudando ali, revolução industrial, e não entende direito o que é. Muito simples. Num determinado momento da história, os seres humanos criaram tecnologias que mudaram totalmente a forma da sociedade, a forma de viver, a forma de produzir, a forma de comprar, a quantidade produzida, o que estava sendo produzido. Então são degraus que o ser humano foi subindo, pulando ao longo da sua história. Então a primeira revolução industrial, ela ocorreu ali, não tem um dia exato, não tem uma data pontual. A primeira revolução, ela ocorreu ali por volta de 1760, 1770, que foi quando os seres humanos desenvolveram a máquina movida a vapor. Então, evidentemente, eu falo para meus alunos, ela não era movida a vapor, ela era movida a carvão mineral, que era a energia por trás da máquina. O seu calor aquecia a água, que ficava nas caldeiras ali dentro da máquina, e aí sim, a água superaquecida gerando vapor, o vapor em alta pressão, querendo escapar ali de dentro da máquina, ele movimentava mecanismos que eram utilizados ali a princípio pela indústria têxtil. Na verdade, a primeira máquina a vapor, ela foi criada para tirar água de mina e tal, mas depois isso aí foi sendo melhorado e a indústria têxtil, ela foi, em termos de produção em massa, o primeiro lugar onde as máquinas a vapor foram utilizadas. E aí depois vieram os trens a vapor, veio a ferrovia, as locomotivas a vapor, e realmente isso muda completamente a história da humanidade. E a Inglaterra, ela foi o berço da Revolução Industrial. E isso não foi por acaso. Bom, um dos primeiros motivos é a política dos cercamentos, que eles chamam de enclosures, Como é que funcionava? Na Inglaterra, na Idade Média, as terras eram públicas. Então, o camponês, ele usava ali as terras públicas para caçar e tal, para colher alguma coisa. Em alguns casos, para plantar. Tinha também aquela relação ali, do senhor feudal com o vassalo e tudo mais. E aí, vários atos de vários reis e rainhas, eles foram privatizando o campo na Inglaterra. Então, por exemplo, o rei pedia para o camarada um título de posse, o cara não tinha, pronto, aquela terra ali, ela era distribuída para grandes fazendeiros, uma burguesia ali que ascendia no país, e eles iam principalmente criando ovelhas, já que a lã, junto com o algodão, eram as grandes matérias-primas da indústria têxtil, que foi a primeira indústria a se utilizar das máquinas. Então você tem ali a lã, o carvão mineral, que é a energia, e o minério de ferro para fazer a máquina, como os 3 pilares ali da Revolução Industrial. Então a Inglaterra, ela foi cercando os campos, por isso que ele chama Lei dos Cercamentos,
E isso gerou o quê? Gerou uma expulsão dos camponeses, da população que morava no campo, que não tinha mais como colher, né? Não tinha mais como plantar, não tinha como caçar mais, tudo ali na Inglaterra estava sendo cercado, estava sendo privatizado, e essa população se dirigiu às cidades, onde foi formando ali um exército de desempregados que foram sendo utilizados pela indústria que estava crescendo como mão de obra, já que indústria é algo extremamente conectado à urbanização, às cidades, né, às periferias. Outra coisa foram os atos de navegação, né, que foi no século XVII, onde a Inglaterra ela proibiu que qualquer navio de outro país transportasse ou produtos ingleses ou produtos que iam para a Inglaterra. Então, só navios ingleses poderiam importar ou exportar produtos relacionados aos ingleses. Então, isso criou uma burguesia no país, e essa burguesia ela foi responsável pelas indústrias que vieram depois. Teve a Revolução Gloriosa também, de 1688, onde o país ele abolia ali aquela monarquia que tinha poderes totais e adotava um sistema ali de uma monarquia parlamentarista, que é mais ou menos como a Inglaterra funciona hoje. E ao dar a parlamentares o poder, tirando o poder da monarquia, a monarquia hoje na Inglaterra, né, praticamente tem poderes ali protocolares, né? Até falei no meu Instagram qual é o poder da rainha hoje. Ela tem função de dar condecorações, de levantar dinheiro para filantropia, assinar leis que o parlamento já aprovou, enfim. E o que são os políticos, né? O que são os parlamentares? São pessoas que ascenderam, né, economicamente, viraram políticos e também são a burguesia. Então a burguesia ela foi sendo formada também quando a monarquia foi perdendo poder. Não podemos esquecer que a Inglaterra foi o grande líder do mercantilismo, onde o país ele tinha que ter um superávit no mercado internacional. Então, no mercantilismo, que era a troca comercial entre países, você tinha que vender mais do que comprar, uma coisa que até hoje é uma verdade. E a Inglaterra, ela entrou de cabeça no mercantilismo e foi um país que acumulou muitos metais preciosos. Então, era um país que tinha uma reserva muito grande para investir em algo que era novo, né? Que era a produção industrial. Também não podemos esquecer que o Império Inglês era enorme, como vocês podem ver aí nessa imagem, né? Onde estão todos os territórios que um dia fizeram parte, né, do domínio da Inglaterra, do Reino Unido. Então, eles chamavam de um império onde o sol nunca se punha. E quanto maior for o seu império, maiores as possibilidades de matérias-primas, né, para as suas indústrias e também mercados consumidores. Essa dupla aí, né, matéria-prima e mercado consumidor, né, o que você precisa para produzir e para quem você vai vender, ela é o mais importante dentro da indústria. E por fim, aí uma questão geográfica, a Inglaterra também tinha muitas reservas de carvão mineral. Então foi um país que ela tinha a energia necessária para aquele momento movimentar as máquinas. Então a Revolução Industrial ela mudou totalmente a forma como o ser humano produzia. O ser humano era um artesão, né? O artesão fazia parte ali de todo o processo, desde a coleta da matéria-prima até a produção, até mesmo a venda. Vários artesãos também vendiam o seu produto. E após a Revolução Industrial, a primeira, o trabalhador, né, da indústria, ele passou a ser uma pequena peça dentro de um mecanismo, uma peça facilmente substituível, né, porque você tira ele ali, coloca outro, e como não precisa de nenhuma habilidade, o cara não precisa ser um artesão, né, um grande fenômeno para trabalhar na indústria, basta ele fazer ali
alguns movimentos, aprender como que funciona ali a colocação de uma peça, a operação de uma máquina, naquele momento máquinas muito simples, e com um exército de pessoas, né, migrando para cidades na Inglaterra, o êxodo rural, né, você tinha ali uma facilidade de mudar a mão de obra. E foi um momento de grande inovação, mas em termos humanos, um momento muito sombrio, né? As condições eram insalubres, a jornada de trabalho era enorme, então se alguém se machucasse, não existia lei trabalhista, não existia nada, a pessoa era demitida e vinha outra para o seu lugar. E desemprego, né? Porque mesmo a indústria gerando emprego, ela não conseguia gerar a quantidade de empregos que as próprias leis inglesas e a própria indústria vinha provocando, né, em termos de retirada das pessoas do campo. Então a quantidade de pessoas que chegavam através do êxodo rural era muito maior do que a capacidade das indústrias de absorver aquela mão de obra. Então a Inglaterra passou por um momento de desequilíbrio, né, muito grande, e a primeira revolução industrial, apesar de pontos positivos como a produção em massa, até condições de comprar os produtos, porque a produção agora era maior, então com a produção maior os produtos ficaram mais baratos. Em termos de condições de trabalho, um horror. Fora a questão do início da queima dos combustíveis fósseis, que hoje vem causando aí o aquecimento global, dentre tantos outros problemas na sociedade. Já a segunda revolução industrial, que começa ali por volta de 1850, no século XIX, foi uma revolução onde participou também a Inglaterra, também a França. A França pegou um pouquinho ali da primeira revolução industrial, participou o Japão, participou a Alemanha, mas o grande nome da segunda revolução industrial, sem dúvida, foram os Estados Unidos, né? E nós vamos explicar daqui a pouquinho por quê. Em termos de desenvolvimento de tecnologias, na minha opinião, isso é questão de opinião, a segunda revolução foi a que pegou os seres humanos em um nível e entregou em um nível muito maior. Na minha visão, né, pessoal, das 4 revoluções, nós estamos aí começando a 4ª, né? A segunda revolução industrial foi a que deu o maior salto. Por quê? Porque foi inventado, né, o motor a combustão interna, que é, até hoje, a forma de se mover dos veículos. Até hoje, 2021, a maioria esmagadora dos veículos são movidos a combustão interna, assim como caminhões, motos, né? Enfim. Então, nós tivemos ali a troca de um combustível sólido, que era o carvão, por um combustível líquido, que é o petróleo, gasolina, diesel, e isso propiciou, né, a criação do automóvel. O avião também é uma invenção da segunda revolução. Aí tem aquela disputa enorme, né, dos irmãos Wright com o nosso Santos Dumont. Na verdade, como eu estudo muito o assunto, o mundo todo praticamente considera os irmãos Wright os inventores do avião. O Brasil, evidentemente, coloca suas fichas no Santos Dumont. O Santos Dumont voou em Paris com centenas, milhares de espectadores ali, né, observando o voo do 14 bis. Então foi uma apresentação pública, enquanto os irmãos Wright, 3 anos antes, 1903, fizeram vários voos, mas secretos. A princípio ali impulsionados por catapulta, depois não, mas todos eles muito secretos, porque eles queriam ali registrar patente, eles queriam ganhar dinheiro com isso, como todo americano que inventa algo. Então é uma coisa meio nebulosa, muito pouca gente viu, né? Ali em Kitty Hawk, o Flyer, enquanto o Santos Dumont voou na frente de todo mundo. Então, em termos de data, realmente os irmãos Wright foram primeiros, mas em termos de fazer algo para o público, para todo mundo ver, né, o Santos Dumont realmente saiu na frente. Enfim, é uma disputa que talvez nunca tenha um veredito final, mas os irmãos Wright, tudo indica, pelo menos em termos mundiais, são mais aceitos como os inventores, né?
Tivemos também a energia elétrica, olha só, hein? Sem energia elétrica, imagina, fica 30 minutos na sua casa sem energia elétrica. Também uma invenção da segunda revolução, assim como a lâmpada incandescente, hoje praticamente já não é mais usada, né? Hoje é de LED, enfim. Formas mais modernas de produzir o aço é a base aí dos automóveis, o telefone, que também tem uma disputa aí, né? Entre o Milt e o Graham Bell, mas enfim. Então, a segunda revolução industrial, ela foi talvez o maior salto tecnológico da história. E os americanos foram os grandes líderes dessa revolução. E isso não foi à toa. Então, já caminhando aqui para o final do vídeo, eu trouxe os motivos dos Estados Unidos serem hoje a maior potência do mundo e terem sido, né, os grandes líderes da segunda revolução industrial, que foi exatamente a revolução que colocou eles como a maior potência do mundo ali já no início do século XX. Primeiro, é a questão territorial. Os Estados Unidos têm um território enorme, mais de 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados, e ali no início da segunda revolução, 1850, o território americano já estava praticamente todo formado. Eles foram comprando, foram entrando em guerra, foram tomando, e tirando o Alasca, que foi comprado em 1867, da Rússia, todo o território contínuo americano já estava formado no início da segunda revolução industrial. E território te dá mais possibilidades de recursos, te dá capacidade de receber mais imigrantes, receber mais pessoas, distribuir essas pessoas, que foi o que eles fizeram. Em 1862, por exemplo, o presidente Abraham Lincoln fez uma coisa maravilhosa. Ele queria popular o oeste americano, então o governo americano doou terras para quem? Para o chefe de família acima de 21 anos que quisesse migrar para o oeste, e a única coisa que ele era obrigado é plantar e cultivar nessa área por 5 anos. Então era para pegar para trabalhar. E 10% do território americano foi distribuído dessa forma. Então eles distribuíram terras para milhões de americanos. Então, enquanto nós concentrávamos terra em 1850, os americanos distribuíram terras para milhares de norte-americanos, povoando e populando o oeste e produzindo, enfim, construindo estradas e toda uma infraestrutura para isso. A Guerra Civil norte-americana também foi fundamental, né, com a vitória do norte sobre o sul e a imposição de um país livre, de um país capitalista e de um país industrial. Isso foi fundamental para que o país saísse da frente dos outros. O Brasil só foi abolir a escravidão em 1888. Né? Também descobriram petróleo nos Estados Unidos ali na metade do século XIX. Né? Depois veio a Standard Oil, né, com Rockefeller ao longo da segunda revolução, e o petróleo como grande energia da segunda revolução industrial caiu como uma luva no interesse americano ali, um país de empreendedores, né? Tinha o Vanderbilt fazendo ferrovias, tinha o Rockefeller no petróleo, né? Enfim, e depois veio o Ford, né, como uma forma de produzir automóveis em massa, né? Inventores como Tesla, como Thomas Edison, apesar de que o Tesla não era americano, mas fez toda a sua carreira lá, enfim. E as guerras mundiais, né? Aí não tem diretamente a ver com a segunda revolução industrial, mas as guerras mundiais acabaram de colocar os norte-americanos como a maior potência do mundo, já que eles entraram nas duas guerras, mais na primeira guerra mais para o final, e na segunda guerra ali no final de 1941, já com a guerra em andamento, guerra que não foi no território americano, nenhuma das duas. A Segunda Guerra teve um ataque a Pearl Harbor, mas uma coisa assim isolada. Então eles entraram em guerras mais para o final, né, na Segunda Guerra ali até mais ou menos no meio, e em guerras que não eram no seu território, então eles não tiveram destruição de territórios e saíram vencedores das duas.
né, na Segunda Guerra, impondo ali o Plano Marshall em toda a Europa Ocidental, enfim. Então, é isso aí. No próximo vídeo, nós vamos falar das terceira e quarta revoluções industriais, beleza? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clevinho.